Hoje nós temos como tema da nossa palavra uma igreja solene. Ou seja, o que é uma igreja solene? Uma igreja relevante, né? Uma igreja realmente que tenha seriedade, ou seja, uma igreja séria, uma igreja posicionada. Ou seja, essa é a igreja que o Senhor está preparando para coisas extraordinárias, amém? Então nós possamos sermos esse povo que tem esse entendimento, que nós possamos ser um povo que realmente possamos entender, sabe, a vontade de Deus, entendermos todo o mistério de Deus. Nós somos privilegiados por Deus em saber de todo o seu decreto, de toda a sua ordem, de tudo aquilo que Ele vai fazer. Nós fomos considerados amigos de Deus, amém? Então, irmãos, abram a sua Bíblia lá em Joel. Mais uma vez a gente vai tratar sobre Joel, só que a gente não vai ler hoje, né? O capítulo inteiro. A gente vai ler alguns versículos, mas a gente vai ler bastante Bíblia. Amém? Abram lá em Joel, capítulo 2, o verso 28. Então deixa eu ler. Diz assim, ó: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Ou seja, nós lemos esse versículo 28. Então este versículo, irmãos, ele está falando de um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, amém? Então, esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, ele é antecedente à volta do Senhor. Ele fala de uma promessa de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, antes da vinda do Senhor Jesus, amém? Então, tudo isso vai acontecer antes da vinda do Senhor, e não sei o tempo que vai demorar para que o Senhor volte, mas nós devemos realmente ansiar por essa volta. Quando, ao que eu tive como revelação, quando o Rodrigo estava falando a respeito de sermos alguém que esteja esperando pela volta do Senhor, não é exatamente estarmos esperando todo mundo sentado na nossa casa comendo pipoca, não. É a gente realmente esperando pela volta do Senhor, mas sendo colaboradores para acelerar essa volta, amém? Então nós devemos realmente ser um povo que anseie por isso. Uma coisa que nós precisamos atentarmos também, irmãos, é o que vai dizer bem no início do verso 28. Ele vai dizer assim, ó: E há de ser que depois. Então o que é que ele está dizendo isso? O que é que o profeta Joel ele está falando? Alguma coisa há de acontecer antes para que haja esse derramamento do Espírito Santo. Então nós devemos estarmos atentos a isso, nós devemos atentarmos àquilo que a palavra, aquilo que as Escrituras dizem, né? Então existem muitas palavras-chave ali que você precisa estar ruminando. Então é algo que compartilhei na semana passada e lendo novamente deu mais luz, né? Então é algo que é muito poderoso. A palavra de Deus é muito rica, irmão. É muito rica, por isso que nós somos considerados um povo ruminante, né? Por quê? Porque nós devemos comer e ruminar e tirar todo o nutriente da palavra de Deus. Então o que é que ele está tratando? Ele está tratando aqui de algo que irá acontecer antes, e isso que ele está falando é sobre a igreja. Ou seja, lá no verso 12, do mesmo capítulo 2, olha só, verso 12 ao 17, vamos ler, diz assim, ó: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 15: Tocai a trombeta em Sião, santificai com jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recântara e a noiva do seu aposento. Verso 17: Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, e porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Ou seja, nós aprendemos nos cultos anteriores, está falando algo bem interessante no verso 12 e 13, né? O Senhor, ele está falando de um arrependimento sincero. Então nós temos ouvido isso nas ministrações anteriores, que o Senhor tem chamado o povo, toda a sua congregação, a um arrependimento sincero. E isso acrescentado com o quê? Acrescentado com jejum, choro e pranto. Ou seja, eu não estou dizendo, e nem a palavra de Deus está dizendo que é errado nós comermos.
Senão nós não comermos, nós iremos morrer, né? Nossa carne vai morrer se a gente não se alimentar. Ou seja, ele está falando de um jejum aqui, ele não está falando também simplesmente em nós nos abstermos de alimento. Sabe, ele está falando algo de também nós nos abstermos de coisas que realmente tiram o nosso foco do Senhor. Por quê? É justamente o sentido do tema da palavra, uma igreja solene. Ou seja, nos últimos dias, essa igreja, a igreja do Senhor, será uma igreja que realmente se dediquem ao Senhor, sabe, abstendo-se de várias coisas que realmente tirem o seu foco de Deus, fazendo com que Deus venha a ser, de fato, a sua prioridade. Ou seja, um exemplo disso é Davi. Davi é um exemplo disso. Por quê? Davi, ele jejuava o sono. Sabe, era alguém realmente apaixonado pelo Senhor. Era alguém que jejuava o seu sono. Não estou dizendo que para você fazer a mesma coisa, mas se você é alguém guiado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito. Então, Davi, ele jejuava e está dizendo, não darei descanso aos meus olhos. Davi, ele estava fazendo o jejum do sono dele, estava abrindo mão do descanso dele para buscar o Senhor, para preparar um lugar. Olha só, isso é muito interessante. Nós também, como igreja, devemos preparar um lugar para o Senhor, um lugar para a presença de Deus. Ou seja, nós somos a morada do Espírito Santo, mas existe um lugar, e a igreja é esse edifício, nós estamos edificando uma igreja gloriosa para o Senhor, para a habitação da presença de Deus. Entendeu? Nos últimos dias, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, o Senhor está preparando uma igreja assim, uma igreja radical, que não abra mão dos seus princípios, que não abra mão dos seus valores. Então o Senhor está preparando uma igreja, irmão, que não negocie seus valores, que Deus, ele seja a sua prioridade, seja o centro da sua vontade. Amém? Por isso que os versos 15 e 17, eles vão dizer o seguinte, ó, vamos reler de novo o que é que o verso 15 e 17 vai dizer aqui do capítulo 2, olha só. Diz assim, ó, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saiam o noivo da sua recântara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa ao Senhor. Ou seja, nós devemos entender o seguinte, ó, que o Senhor está falando de tocar a trombeta. Ou seja, era um som de alerta, de alertar o povo. Em Números, no capítulo 10, ele vai falar sobre isso. Eu não estou lembrado exatamente a respeito dos toques. Quando a trombeta era tocada uma vez, eu não estou me recordando aqui se era os anciões que se reuniam ou se era a congregação inteira. Eu sei que tinha um toque da trombeta. E um desses toques era justamente fazendo com que a congregação, o povo de Israel, pudesse estarem reunidas. Ou seja, o que a gente precisa entender que o povo de Israel, ele é uma sombra da igreja hoje. Amém? Então, o que é que ele está dizendo a respeito de tocar as trombetas? Ele está falando a respeito de chamar o povo, de alertar o povo. Ele está falando assim, convoque a igreja, chama todo mundo, avisa a todos que o que precisamos fazer é mais importante do que qualquer coisa que vós intentarem fazer. Ou seja, quando ele vai falar assim, ó, chama o noivo da sua recântara, chama o noivo do seu aposento, a noiva também, chama a noiva. O que é que ele está dizendo? Que aquilo que o Senhor está chamando, aquilo que o Senhor está ordenando à sua igreja, é mais importante do que o dia do seu casamento, é mais importante do que a sua lua de mel. Venha congregar, deixa o casamento para depois, venha buscar ao Senhor, venha priorizar ao Senhor. Deixa a lua de mel para depois e venha priorizar ao Senhor. É isso que esse verso está dizendo, que nós devemos priorizar isso. Então, quando todos, irmãos, quando todo mundo, né, toda a congregação, inclusive os líderes, pois há uma participação maior, irmão, da liderança. Separei duas coisas aqui para explicar aos irmãos. Há uma participação muito grande, porque quando ele chama a congregação, primeiro ele chama aos anciãos, a gente viu isso no culto anterior. Então, primeiro de tudo, a liderança ela tem uma responsabilidade para convocar o povo, ou seja, eu estou aqui com o microfone na mão, né, tendo a oportunidade de estar falando a vocês, então eu tenho a oportunidade de alertar a igreja para estar reunida. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus, a importância de nós nos reunirmos, a importância de estarmos juntos como congregação. Então, a liderança tem essa responsabilidade de chamar o povo, alertar o povo, irmãos, vamos estarmos congregando porque realmente a hora é chegada. O Senhor está preparando uma igreja realmente gloriosa para os últimos dias.
Segunda coisa, mesmo se a igreja, irmãos, estiver fervorosa, ou seja, mesmo que os irmãos estiverem fervorosos em espírito, ansiando por esse avivamento, mas se o líder, o seu pastor, ele não tiver nesse mesmo fervor, as coisas não acontecem. Olha só como o Senhor gosta de priorizar o seu representante. Então, tipo assim, a igreja ela precisa estar fervorosa, também o seu pastor precisa estar fervoroso. Então, é preciso que haja uma unanimidade, para que haja esse derramamento do Espírito Santo, para que aconteça realmente esse avivamento. E terceiro, o Senhor, ele coloca, irmão, desse tempo de crise, o Senhor, ele coloca um forte clamor, ele coloca um forte clamor no coração da liderança. Eu tiro isso como experiência, irmão, o que o Senhor tem realmente colocado ao meu coração, para clamar a favor da igreja, irmão, tem algo que realmente tem me trazido muita pressão, mas eu falo, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, que seja feita a Tua vontade no meio do Teu povo, e que eu possa realmente ser esse instrumento, amém? Então, quando todos estiverem buscando, assim como aconteceu em Atos, olha só, Atos, no capítulo 1, abra sua Bíblia, Atos, no capítulo 1, do verso 8 ao 14, vai dizer o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aqui entendermos é o seguinte: esse povo ele estava reunido, ele estava buscando, não tinha acontecido ainda esse derramamento, e eu creio aqui, irmãos, que os discípulos estavam aqui tratando sobre Joel capítulo 2, com Jesus. Eu acho que houve algum momento aqui que eles estavam conversando. Isso realmente é aquilo que eu tenho observado. Por quê? Porque nos capítulos posteriores vai citar para aquela multidão Joel capítulo 2. Então, eu creio que eles estavam ali falando sobre isso. Por quê? Porque nos versos anteriores, como o irmão leu no início, ele fala assim: Senhor, é nesse momento que o Senhor vai restaurar Israel. Eu creio que eles estavam falando sobre isso, estavam tratando sobre Joel 2. Mas o que o Senhor pediu foi para que eles ficassem em Jerusalém. Ou seja, havia a promessa primeiramente para o povo de Jerusalém, o povo de Israel, haveria esse derramamento sobre eles. E depois você vai ver, se eu não me engano, lá em Atos 9 ou 10, que depois houve um derramamento sobre os judeus, na casa de Cornélio. Amém? Por isso que eu li esse versículo com os irmãos, que a igreja em Atos, ela é um modelo para que possamos experimentar de um avivamento. Então, no verso 14, ele vai dizer assim, que todos perseveravam em oração. Mas ele vai dizer mais lá em Atos capítulo 2, no verso 42 ao 47, ele vai dizer assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, depois desse derramamento do Espírito Santo, o povo estava aguardando, eles começaram a viver uma vida em unidade. Ou seja, eles estavam vivendo aqui
um modelo de igreja. Eles estavam vivendo um estilo de igreja no qual o Senhor tem nos chamado e tem nos ordenado a viver diariamente. Ele está falando que nós precisamos de realmente termos essa comunhão, termos ensinamentos, sermos alguém que possamos sermos instruídos por nossa liderança ou por qualquer irmão. É isso que ele está falando, uma vida de igreja. Então Atos é um modelo de igreja para nós experimentarmos de um verdadeiro avivamento. Então o Senhor está preparando uma igreja radical. O Senhor tem preparado uma igreja radical, irmão, não somente ao pecado, não somente ser radical ao pecado, mas também radical em tudo que possa tirar o nosso foco, tirar o foco da igreja em ansiar pela volta e acelerar a volta de Jesus. Ou seja, o Senhor tem preparado isso. Sabe, o que nós temos visto na nossa geração ainda são igrejas tolerantes a muitas coisas, são igrejas que realmente tratam disciplina em amor. Então é isso que o Senhor tem preparado, que uma igreja que possa ser radical, tanto ao pecado, como também tudo aquilo que tira o seu foco de ansiar pela volta e também acelerar a volta. Amém? Então uma das coisas que nós precisamos entendermos, irmão, antes da gente nos aprofundarmos mais sobre essa promessa, do derramamento, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Essa é uma necessidade que nós temos, do poder do Espírito Santo agir no nosso meio. O avivamento não é algo exclusivo da igreja em si. Não é obra do Espírito Santo, é uma ação do Espírito Santo juntamente com a igreja. Amém? Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Então, antes de o Senhor enviar a igreja ao mundo, olha só, isso é interessante, naquilo que nós lemos no verso 8. Antes do Senhor enviar a igreja ao mundo, o que foi que ele fez primeiro? Ele enviou o Espírito Santo às igrejas. Havia o ID, de evangelizar, mas antes ele dizia assim, vai e seja testemunho. Primeiro de tudo, ele enviou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse ser esse ajudador a eles. Então, antes de tudo, antes dele pregar o evangelho. E outra coisa bem interessante, irmão, agora lembrando aqui, antes desse mesmo povo, desses mesmos discípulos, saírem com ousadia, cheios do Espírito Santo, a pregar o evangelho e a ser testemunho de Deus, que esse mesmo povo, esses mesmos discípulos, eles estavam aonde antes? Eles estavam trancados com medo dos judeus. Lá em João, capítulo 20, no verso 19, vai dizer assim, já no finalzinho do versículo, ele diz assim, e cerrados as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntados. Ou seja, precisamos do poder do Espírito Santo, irmão, para sermos cheios da plenitude de Deus. Ou seja, se fosse algo que dependesse dos apóstolos, a igreja não tinha sido levantada. Ou seja, então nós devemos entender que existe uma exclusividade do Espírito Santo. Não estou dizendo que 100% é o Espírito Santo, nós devemos ser alguém que possamos ser colaboradores ao Espírito Santo para agir disso. Então nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos experimentar dessa plenitude de Deus. Amém? Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 3, no verso 19 e 20, vou ler. No finalzinho do verso 19 ele vai dizer assim, sejais cheio de toda a plenitude de Deus. E no verso 20 vai dizer o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, o poder do Espírito Santo que opera em nós. Então, o Espírito Santo, irmão, ele nos capacita a pregar e a testemunhar de Cristo. O Espírito Santo, ele nos capacita a isso. E há essa ordem também, há essa ordem do Senhor para o discípulo lá em Atos. Ele diz, eles deveriam esperar e serem revestidos do Espírito Santo e serem testemunhos de Cristo em todo lugar. Quando ele está falando a respeito de testemunhar também, aqui também está falando ao ponto de você morrer por Cristo. É algo bem sério, mas isso é uma realidade. De você realmente entregar a sua própria vida ao amor de Cristo. Ele está falando, seja meu testemunho nos confins da terra. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Imagina aquele povo ir pregar lá na Judéia e Samaria, que eram rivais. Ou seja, ele estava enviando um povo, juntamente com o Espírito Santo, para quebrar toda aquela divisão que havia. Todo aquele problema que havia entre aquelas duas cidades. Então, irmãos, nós sabemos da importância do Espírito Santo para a igreja. E para que aconteça um avivamento, irmão, nós precisamos entender a importância do Espírito Santo para nós nesses dias. Mais do que nunca nós precisamos termos esse entendimento da importância do Espírito Santo para que haja um avivamento. Então nós devemos buscar, irmão, da mesma forma que os apóstolos buscaram, nós precisamos também buscarmos sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse revestimento, irmão, igualmente aos apóstolos, ou seja, eles estavam buscando em oração e também eles estavam perseverando em oração. Então havia uma perseverança dos apóstolos em buscar esse revestimento do Espírito Santo. Ao versículo vai dizer que até que
Até que, então, para os discípulos, essa duração, essa perseverança, durou cerca de 10 dias. Então, 10 dias após eles estarem perseverando em oração, aconteceu esse derramamento do Espírito Santo, aconteceu esse revestimento do Espírito Santo. Ou seja, eu não sei quanto tempo, irmãos, irá durar para que o avivamento aconteça na nossa geração. Eu não sei se é 10 dias, 15 dias, um mês ou mais. Eu sei que nós temos já pregado há um mês sobre isso, sobre avivamento, e ainda não aconteceu, mas nós devemos continuar perseverando em oração, até que aconteça esse avivamento, irmãos. Uma coisa que nós devemos termos convicção, de que independentemente do tempo que irá demorar para que aconteça esse avivamento, nós devemos crer que irá acontecer, amém? Então nós devemos ter essa convicção, porque no momento que nós temos essa convicção, nós realmente perseveramos em oração e em buscar unanimemente como igreja, amém? Então outra coisa que nós precisamos observar, irmãos, também a respeito dos apóstolos, foi a unanimidade dos discípulos. Eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Ou seja, quando aconteceu esse derramamento do Espírito Santo, não foi algo que aconteceu mais em alguns e outros menos, não foi isso. Foi algo que aconteceu igualmente em todos. Ou seja, houve um derramamento sobre aqueles discípulos, tanto coletivamente, como também individualmente. Ou seja, eles começaram a falar em línguas, receberam o derramamento do Espírito Santo segundo a sua capacidade. Cada um recebeu, mas todos foram cheios, não foi alguns privilegiados. Não foi a elite privilegiada, foram todos. Ou seja, havia 120 pessoas ali e todos foram revestidos do Espírito Santo. E mais outra observação que nós precisamos entender, irmãos, é a necessidade de também sermos cheios do Espírito Santo. Ou seja, quando os discípulos eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo, de um derramamento do Espírito Santo, eles começaram a entender que a obra acontecia por meio do Espírito, ou seja, então tudo o que eles iriam fazer, eles estavam fazendo na dependência do Espírito Santo. Os caras oravam tanto que tremia o lugar, sabe, era algo extraordinário que acontecia, até mesmo no que aconteceu em Pentecostes ali, né, em Atos 2, bem no início de Atos 2, houve um som tão violento, irmão, um som tão violento, que as pessoas que estavam ali na cidade, amontoaram rapidamente para saber o que estava acontecendo. Então foi algo extraordinário que aconteceu. Então Paulo ele vai dizer lá em Efésios capítulo 5, no verso 18, ele vai dizer assim: não embriagueis com vinho, mas sejais cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós devemos sermos continuamente cheios do Espírito Santo. Irmão, nós só podemos ser instrumento útil na mão do Senhor se formos crentes cheios do Espírito Santo. E nos últimos dias, irmãos, haverá uma intensificação do Espírito Santo. Então nós devemos entender isso. Lá em Apocalipse vai falar sobre isso, que haverá uma intensificação do Espírito Santo. Ele está falando assim, aquele que tem os 7 espíritos, ou seja, ele está falando de um espírito agindo de uma maneira intensificada, irmãos. Amém? Então nós devemos entender a importância do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, nós precisamos buscar sermos revestidos do Espírito Santo. Há essa promessa. Então, continuando, irmão, com a promessa lá em Joel, no capítulo 2, no verso 28, voltando a falar sobre isso, haverá uma grandiosa participação do Espírito Santo. Então você vê que não vai acontecer nada sem a ação do Espírito Santo. Então haverá uma participação grandiosa do Espírito Santo nesses dias. Então não devemos pensar que essa profecia lá de Joel, nós não devemos pensar que essa profecia aconteceu no tempo de Joel, e nem devemos pensar que essa profecia aconteceu no tempo dos apóstolos. Por quê? Porque no verso 28 ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que haverá um derramamento sobre toda a carne. Ou seja, 120 pessoas ali no Pentecoste não é toda a carne. Então, essa profecia não se cumpriu naquele tempo. Houve uma parte dessa profecia cumprindo. E Pedro vai falar lá em Atos 2, verso 39, vai dizer assim, que também essa promessa é para vós, essa promessa é para os vossos filhos, essa promessa é para todo aquele que o Senhor chamar. Então, essa promessa, irmãos, é para nós esses tempos. Então, nós devemos ter essa convicção, que essa promessa de um derramamento do Espírito Santo é para nós na nossa geração. Então, nos dias que acontecerá este último avivamento, irmão, então não devemos também pensar que está longe. Então, nós devemos ansiar e devemos termos convicção de que esse avivamento está mais próximo do que nunca, porque esse avivamento irá acontecer antes da vinda do Senhor nas nuvens. Então, nós estamos ansiando por isso. Então, nós sabemos que tudo que tem acontecido ao nosso derredor, sobre as nações, é algo que tem se cumprido para que a volta do Senhor Jesus aconteça a qualquer momento.
Então, mas para que aconteça essa volta, irá acontecer esse derramamento. Então, nós precisamos nos voltar ao Senhor e buscar o Senhor. E nesse período, irmão, sabe, é algo muito extraordinário. Nesse período haverá maravilhas. É algo muito sobrenatural. Sabe, o que acontecia? Quando essa igreja estava reunida, orando e clamando por avivamento, o lugar tremia. O lugar onde eles estavam orando tremia. Ou seja, eu não estou dizendo que nós devemos buscar esse tipo de experiência. Mas também, como eu não estou dizendo que quando houver esse derramamento, não haverá efeito. Quando houver esse derramamento, eu não sei como é que vai ser, mas eu creio que será algo assombroso, ao ponto de chamar a atenção em todo lugar, irmão. Chamará a atenção em todo lugar. Lá em Atos, no capítulo 2, eu acho que vocês ainda estão em Atos 2, no verso 1 ao 6, vai dizer o seguinte, olha só o que aconteceu depois que houve esse derramamento do Espírito Santo. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E verso 5, vai dizer o seguinte, verso 5 e 6, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ou seja, do som como de um vento, não foi um vento, mas foi um som, foi algo audível, foi algo que pôde ouvir longe. Então, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou seja, foi algo tão extraordinário que aconteceu ali, que as pessoas começaram a mutuarem ali, a tumultuarem ali, encheu-se todo aquele lugar ali de pessoas curiosas, porque aconteceu algo, irmão. Então é justamente isso, o avivamento que está prestes a acontecer, eu creio que seja maior do que os outros, vai ser algo assombroso, ou seja, vai realmente chamar a atenção das nações, não somente do nosso lugar, da nossa cidade, mas chamará a atenção das nações, porque será algo grandioso. Então, quando essas coisas acontecerem, e vai acontecer, não haverá passividade, irmão. Não haverá passividade no meio da igreja. Imagine você estar orando pelo derramamento do Espírito Santo e acontece um estrondo no meio do povo. Você acha que vai ter alguém passivando? Vai não, irmão. Vai ter um monte de gente correndo para testemunhar isso que aconteceu. Para estar lá fora e pessoas noticiarem afora perguntando o que estava acontecendo e você falar de Jesus. Você testemunhar de Jesus. Vai ser algo assombroso. Então todos estarão testemunhando de Cristo, ou seja, quando isso acontecer não haverá passividade e todo mundo estará testemunhando de Cristo e levando a mensagem a todos os lugares. E por conta disso acontecerá duas coisas também. Além desses sinais, maravilhas que acontecerem, haverão duas coisas. Pessoas irão correndo a qualquer custo para Deus. Ou seja, falando de custo, mas é de graça e é pela fé. Irão buscar o Senhor, irmão. Creiam nisso. Quando isso acontecer, pessoas irão buscar ao Senhor de uma forma desesperada, porque será algo assombroso, será algo extraordinário. Eu creio que há uma ligação, haverá uma maravilha tanto no céu como na terra, e eu creio que será algo visível, algo que todos poderão ouvir. Então haverá pessoas buscando ao Senhor de qualquer forma, mas outra coisa também vai acontecer, haverá oposição também contra a igreja, como aconteceu com os discípulos. Eles ousadamente começaram a orar, a operar maravilhas no meio deles ali, e houve perseguição, houve pessoas contradizendo aquilo que eles estavam fazendo, estavam tendo pessoas que estavam se opondo àquilo que eles estavam pregando, mesmo com todos os sinais. Nós não somos uma igreja politicamente correta, não. Se nós estamos ainda sendo uma igreja que não estamos afetando na área de vida de ninguém, se nós somos uma igreja ainda que não estamos incomodando alguém, ou nós não somos uma igreja ainda que estamos fazendo com que corações incendeiem pelo Senhor, nós estamos sendo uma igreja morna, nós estamos sendo ainda uma igreja politicamente correta, tolerante a tudo, mas nesses dias não haverá isso, irmão. Então o Senhor está preparando para os nossos dias uma igreja solene, uma igreja realmente séria, amém? Então porque nesses dias haverá tanta coisa extraordinária, irmãos. Nesses dias haverá enfermos sendo curados, haverá demônios sendo expulsos,
haverá mortos sendo ressuscitados. Então nós não devemos achar que somente aconteceu aquilo no tempo dos apóstolos, não. Se aconteceu no tempo dos apóstolos, haverá mais coisas acontecendo nos nossos dias. Ou seja, você imagine uma igreja como a nossa, um exemplo, que não tem experimentado de cura. Quando eu falo cura, eu falo de algo extraordinário. Eu falo de um irmão que tinha uma deficiência, não tinha um braço, e aí você orou e o braço veio. O exemplo disso, eu quero ser um primeiro testemunho aqui dentro da igreja. Eu quero que a minha visão seja restaurada para a glória e honra do Senhor. Entendeu? Então ainda não aconteceu fatos como esse. Aí imagine nesse tempo de avivamento acontecer dentro da igreja videira, barroquinha, essas coisas. Aí é de Deus, irmão. É coisa de Deus, não tem nem como negar. Assim, nossa, Deus está operando maravilha no meio do seu povo. Mas é claro, uma coisa que nós também precisamos ter entendimento. Não é que quando enfermos forem curados, não é que quando demônios sejam expulsos e nem mortos sendo ressuscitados, não devemos também cairmos no erro de acharmos que isso é avivamento. Ou seja, nós precisamos entender que é uma vida normal da igreja. Se nós ainda não experimentamos essas coisas, mortos sendo ressuscitados, enfermos sendo curados e demônios sendo expulsos, nós devemos experimentarmos disso, mesmo com avivamento ou não. Nós devemos experimentar porque é um estilo de vida de igreja, irmão. É o estilo de vida da igreja no qual o Senhor tem ordenado. Mas, quando o avivamento acontecer, consequentemente essas coisas também acontecerão. E continuando sobre essa profecia, algo extraordinário que eu estava meditando sobre isso é que vai falar que além desse derramamento sobre toda a carne, haverá profecias. Ou seja, todos profetizarão. Então, no verso 28 ele vai dizer o seguinte, de Joel 2, verso 28, deixa eu reler de novo, vai dizer assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Ou seja, estava conversando com os irmãos, e eu disse assim, rapaz, no tempo de Joel, houve um escândalo muito grande a respeito disso. Por quê? Porque antigamente, irmão, só quem profetizava eram homens. Só quem profetizavam eram os profetas. Somente. Aí vem Joel e escreve que não somente homens, mas mulheres. E não somente mulheres, mas também os jovens. Ou seja, as mulheres elas não tinham posicionamento nenhum no Antigo Testamento. Elas não tinham valor algum no meio assim do povo cristão. Não somente no povo cristão, mas em todas as nações. A mulher ela não tinha valor algum. Imagine, irmãs, essa promessa sobre a vida de vocês poderem profetizar. E outra coisa, a respeito de jovens, antigamente não havia um bom olhar para os jovens naquela época, como também na nossa geração não há uma visão boa, uma visão positiva para os jovens. E eu dou glória a Deus porque a nossa igreja é uma igreja, a maioria é jovens. Ou seja, há essa promessa, mesmo que a sociedade não vejam com os olhos positivos para os jovens, há uma promessa de Deus para homens e mulheres e jovens. Todos irão profetizar. Então nós devemos crer nisso, todos irão profetizar. E quando eu falo de profetizar, irmãos, eu não estou falando de profecias assim, de você profetizar na vida de um irmão, não. É claro que isso vai acontecer. Quando Joel está falando a respeito de profecias, e está falando a respeito de restaurar Israel, ou seja, de o Senhor estabelecer o seu governo sobre as nações, sobre toda a terra, ele está falando de profecias assombrosas, profecias extraordinárias. Ou seja, eu coloquei aqui 2 exemplos aqui, irmãos. Ele está falando de profecias parecidas com aquela de Elias, quando Elias desafiou os sacerdotes de Baal. O que foi que aconteceu? Ele desafiou 450 sacerdotes para saber quem era o Deus que respondia. E quando Elias orou, desceu um fogo e queimou o holocausto, queimou o sacrifício ali. E todos puderam declarar que somente o Senhor é Deus. Sabe, isso é algo muito poderoso. Quando no momento em que o fogo desceu do céu, aquilo que um profeta falou, todos puderam reconhecer que somente o Senhor é Deus. E outra coisa, lá em Josué foi alguém que fez com que o sol parasse. Irmãos, isso é algo extraordinário. O cara orar para que o sol parasse, e o sol parou. E, se eu não me engano, foi dia por 3 dias e meio, se eu não me engano. Algo extraordinário. E essa promessa é para nós também. Nós fazemos algo extraordinário, irmãos. Isso é muito glorioso. Tudo aquilo que nós iremos fazer, eu creio, porque é na nossa geração. Todas essas profecias, elas irão confirmar a vinda do Senhor. Ou seja, o foco da vinda será as profecias do povo de Deus.
Ou seja, o povo de Deus irá confirmar aquilo que irá acontecer. Imagine, irmão, você ser alguém que se levante no meio aqui agora e levantar-se e dizer assim: eu digo na presença de Deus e por meio do Senhor que irá chover durante 3 meses seguido. E se de repente começasse a chover e 3 meses começasse a chover sem parar, é algo grandioso. As pessoas iriam glorificar o Senhor por causa disso. E eu creio que haverá tipo de coisa como essa acontecendo nesses últimos dias. Irmãos, eu não sei se você sabe, no carnaval e também no Rock in Rio, o governo ele tem um pacto com um demônio, e agora eu não estou lembrado qual é o nome desse demônio. É um demônio que age no tempo. Quando eu falo no tempo, eu falo a respeito de chuva e sol. Esse demônio ele age, tipo assim, eles têm esse pacto com esse demônio para que no carnaval não chova, para que no Rock in Rio não chova, para você ver as coisas extraordinárias. Demônios fazem isso. Eu estava vendo um pregador falando a respeito do Rock in Rio, e aí ele falando a respeito disso, né? E disse que foi o irmão e desafiou isso. Eu vou para o Rock in Rio. O irmão foi não para curtir lá os rock, não, mas foi realmente para fazer o contrário. Esse irmão começou a orar, irmãos, contra esse demônio. E o que aconteceu? Começou a chover no Rock in Rio. As pessoas estavam cientes de que não ia chover, mas esse dia choveu. Por quê? Porque havia alguém posicionado em fé, crendo no poder extraordinário de Deus. Então essa promessa é para cada um de nós também. Então o que vai acontecer? Quando eu disse a respeito de que as profecias do povo de Deus, dessa igreja solene, elas irão confirmar, olha só o que no verso 30 e 31 vai dizer. Olha só, a respeito dessas profecias, que jovens profetizarão, homens e mulheres. Ele vai dizer assim, ó, verso 30, e mostrarei prodígios no céu e na terra. O que vai acontecer no céu e na terra? Sangue e fogo e coluna de fumaça. Verso 31, o que vai acontecer no céu? Então o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, essas coisas irão acontecer antes da vinda de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estarmos atentos a isso. Agora, falando em expulsar demônios, eu estava me lembrando de algo muito extraordinário. Irmãos, é algo para a nossa geração e é um privilégio disso. É um poder sendo liberado para a igreja, de expulsar demônios. Ou seja, no Antigo Testamento não houve nenhum fato de alguém expulsando demônio. A única coisa que aconteceu no máximo, agora lembrando da música, foi Davi tocando uma harpa lá para acalmar o demônio. Não é? Somente para acalmar esse demônio. Ou seja, estava tocando uma harpa para que o demônio viesse a acalmar, mas expulsar não acontecia. Mas nos nossos dias acontecerá algo surpreendente a respeito disso. Cadeias irão cair, irmãos. Então, continuando, né? Qual o propósito do avivamento? Então o Senhor tem como um propósito expressar o corpo de Cristo, para impactar uma sociedade, uma cidade, um país e até mesmo os confins da terra. Ou seja, qual é o propósito do Senhor? É que a igreja possa expressar o corpo de Cristo, para impactar a uma sociedade, uma cidade, um país e os confins da terra. Ou seja, a igreja, por meio do Espírito Santo, tem como objetivo impactar a cidade. Ou seja, irmão, a igreja tem como esse objetivo impactar a cidade, mas o que tem acontecido? Infelizmente, a igreja tem sido somente um espectador. Tem sido somente um espectador. A igreja tem somente assistido tudo aquilo que tem acontecido de abominável dentro da sua cidade. Ou seja, sabe quando é que a nossa cidade vai ser impactada, irmãos? É quando nós, como igreja, deixarmos de sermos espectadores, deixarmos de somente assistir o que está acontecendo, deixarmos de somente tolerar aquilo que está acontecendo e sermos protagonistas juntamente com o Espírito Santo. Quando houver isso, a cidade vai ser impactada. A cidade vai realmente ser abalada com a presença de Deus. Então nós precisamos deixar de ser espectadores, deixarmos de sermos alguém muito politicamente correto, mas devemos sermos protagonistas para que pessoas possam ser alcançadas, que a nossa cidade possa ser impactada com a grandeza de Deus. Amém? Então, irmão, nós temos como ordem expressar e testemunhar o corpo, o próprio Cristo, ao mundo. Ou seja, o propósito do avivamento não é simplesmente para a sua igreja. O propósito do avivamento é para o mundo. Ou seja, quando você vê lá
a visão de Ezequiel, o que é que Ezequiel vê? Ele vê um rio no templo, só que à medida que ele sai do templo, esse rio começa a ficar mais fundo, ou seja, no momento em que a igreja aprofunda, no momento que a igreja se distancia do templo, não estou falando desse lugar, nós não cremos no templo, isso aqui é somente um prédio onde a igreja está se reunindo, o templo somos nós somos morada do Espírito Santo, mas no momento que você sai e você vai ao mundo, é o momento onde há uma profundidade desse rio do Espírito Santo, ou seja, a vontade de Deus, por meio desse avivamento também é impactar o mundo, irmão, por meio do Espírito Santo. Então, quando todos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a testemunhar, ou seja, no momento que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a testemunhar de Cristo, tanto para os judeus como para os gentios, ou seja, o Senhor tem como alvo o mundo. Nós precisamos testemunhar de Cristo, precisamos evangelizar, precisamos exercer a consolidação, precisamos manter essa chama do Espírito Santo acesa, ou seja, precisamos ser cheios do Espírito Santo continuamente, para que possamos experimentar desse avivamento, irmãos. É claro que mesmo quando o avivamento não chegou ainda, e ele vai chegar, mais uma vez eu declaro isso, ele vai chegar, mesmo que isso não aconteceu ainda, irmãos, isso é algo que nós devemos viver, ou seja, não tinha acontecido ainda o avivamento, mas o povo estava perseverando em oração, o povo estava em comunhão, estava unanimemente buscando esse avivamento. Tudo aquilo que eu falei, evangelizar, sobre consolidar e manter essa chama acesa do Espírito Santo, é algo que nós precisamos ter como uma vida diária, como igreja. Não é colocar somente expectativa ao avivamento, mas é nós termos esse estilo de vida como igreja. Isso é para nós. O Senhor está preparando uma igreja que faça o nome do Senhor notório aos inimigos. Ele está preparando uma igreja que faça com que a presença de Deus, que o nome do Senhor seja temível às nações. Isaías 64, 1 ao 4 vai dizer o seguinte, olha só: ó, se fendesse os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, logo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações estremeçam da tua presença. Verso 3, quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, há um clamor ao Senhor para agir, irmão, de maneira assombrosa e trazer tanto aos inimigos como às nações o temor ao nome do Senhor. Naquela época estava faltando, como hoje ainda está faltando, o temor, esse temor das igrejas para com Deus. Está faltando esse temor das nações para com Deus. Irmãos, a igreja, ela precisa levantar esse mesmo clamor, sabe, precisa clamar por avivamento, e que o Senhor faça coisas temíveis, e fazendo também com que cadeias caiam. Por quê? Porque existem tipos de demônios agindo sobre as nações, sobre continentes, bloqueando as bênçãos de Deus. Irmãos, e nós como igreja, nós como resposta, nós precisamos clamar a favor das nações. Nós precisamos ser um povo atento às nações. Nós precisamos ser um povo que realmente clame para que haja uma restauração no mundo. Esse era o clamor de Isaías, para que o Senhor pudesse transformar, restaurar o mundo, porque as nações não temiam mais o Senhor. Nós não devemos ser uma igreja que espere que os governantes de cada nação decidam o que eles acham melhor para a sua nação, não. Nós não devemos ser, mais uma vez, espectadores disso, não. Não devemos nos conformar para que os governantes venham tentar mudar ou achar que estão mudando algo nas suas nações. Não devemos, nós devemos clamar: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. É isso que nós devemos clamar pelas nações, irmãos, a favor das nações.
Então, irmãos, há um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Em Atos começou pelos judeus e se estendeu pelos gentios. Então, as nações, como uma terra seca, Isaías vai falar sobre isso, que o Senhor derramará chuva em terras secas. Ou seja, as nações, elas são como essa terra seca. Elas necessitam da chuva para brotar, irmãos, para que brotem a semente. E essa chuva é o Espírito Santo. Ele precisa ser derramado como chuva sobre essas terras secas, para que haja um brotar da consciência do pecado sobre as nações. As nações têm pecado contra o Senhor. O nosso país é um país onde houve muita escravidão, maus tratos, como mortes de escravos, de negros. Ou seja, há um pecado sobre a nossa nação e nós precisamos clamar sobre isso. Nós precisamos estarmos atentos ao que tem acontecido na história. Então nós precisamos clamar por isso, para que haja esse derramamento de chuva do Espírito Santo sobre as nações, para que possam brotar, irmãos, o poder de purificar as nações, o poder de santificar as nações. E o Espírito Santo, irmão, é o único que pode fazer com que isso possa brotar sobre as nações. Então nós devemos clamar, ansiar pelo derramamento do Espírito Santo. Finalizando, lendo Isaías 44, do verso 3 ao 5, vai dizer assim, ó: porque derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E o que é que vai acontecer como resultado disso, do derramamento do Espírito Santo? O que é que verso 4 e 5 vai dizer? E brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Ou seja, quando houver esse derramamento sobre as nações do Espírito Santo, e há essa promessa sobre toda a carne, irão brotar vidas nas nações. Irão brotar pessoas sendo convertidas, irmãos. Irão brotar pessoas se convertendo ao Senhor, e pessoas declarando: eu pertenço ao Senhor. Então nós temos uma responsabilidade de clamarmos, irmãos. Temos essa responsabilidade de clamar ao Senhor por esse derramamento, para que se cumpra nos nossos dias a promessa de Joel, para que haja esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Ou seja, nós estamos vendo pessoas se convertendo. Ou seja, uma coisa também que tem me entristecido, mas eu creio em nome de Jesus que nós também como igreja iremos se posicionar nisso, mas eu não falo de estatística nossa como igreja, mas eu falo de uma igreja universal. Lá no Instituto Moody, né, que foi um grande avivalista também, fala-se que 95% dos cristãos não levam ninguém para o culto. Ou seja, também colocando para a nossa visão, 95% não levam ninguém para as células. Ou seja, se nós fôssemos falarmos de sobrevivência, os cristãos estariam extintos, a humanidade estaria em extinção. Por quê? Porque somente 5% dos cristãos estão levando pessoas para Deus. Então nós devemos mudar essa estatística, irmão. Como? Clamando, sendo pessoas que têm ousadia, fervor do Espírito Santo, para que nós possamos ser pessoas que possamos levar pessoas para Deus, não somente para a igreja, não somente para a célula, mas levarmos para Deus. Nós não queremos uma célula cheia de pessoas, nós queremos uma célula cheia de pessoas que busquem a Deus. Nós não queremos somente aglomeração, nós queremos pessoas radicais, pessoas que realmente priorizem o Senhor. Amém? Então há essa responsabilidade para cada um de nós como igreja. E assim encerro a minha pregação.